Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, empreendedorismo e economia em um só local. Meu nome é Felipe Fontana, sócio da Esperato Investimentos. Estaremos aí durante uma hora discutindo os principais índices da economia, tudo que mexe realmente com o nosso bolso, com a nossa vida. A economia é nada mais o comportamento humano, como a gente trabalha com a questão de oferta e demanda, o nosso dia a dia, de como a gente pode se planejar para o nosso futuro, projeções de índices importantes como juros, inflação, PIB, todas essas coisas que a gente discute aqui no programa Conexão Esperato, chegando aí a quarta temporada, já fazendo parte da rotina da quinta-feira de todo o missioneiro. E aí o pessoal que nos ouve também no centraldoinvestidor.com, youtube.com, lá no Central do Investidor tem todos os programas desde o primeiro episódio lá em 2016, a gente acompanhando aí os ciclos da economia. Tá ok, pessoal? Segundo bloco aí teremos Marcelo Maia Osterman, diretamente de Porto Alegre, fazendo um bate-papo também do cenário. A gente vai acompanhando durante essa semana todos os acontecimentos referentes à reforma da Previdência, muita coisa ainda para ocorrer, mas algo aí que o brasileiro pode comemorar, mesmo às vezes a grande mídia, a grande imprensa dizendo que é ruim ou todos os pontos negativos, o brasileiro tem que comemorar, principalmente essa reforma da Previdência. Acho que toda reforma é um desafio, porém a gente estava seguindo para algo meio complicado, onde 2022 poderia congelar todas as contas, Então é fundamental esse ajuste aí, que a gente aprenda principalmente a votar, muitas vezes em candidatos, em políticos, deputados federais, estaduais, de uma maneira assim mais técnica, sempre respeitando o orçamento, que o pessoal é fundamental aí a gente respeitar o dinheiro público, Então, ficar de olho naquele candidato que gasta mais do que ganha, porque quem paga é o povo. Tá ok, pessoal? Vamos iniciando aqui principalmente aí com o relatório Focus Banco Central, expectativa da inflação em torno de 3,80 no ano. O PIB, mais uma vez uma queda de 0,82% também, essa expectativa. O PIB, para ter uma ideia, o governo tem utilizado junto o Guedes a questão aí de baixar, de aumentar a concorrência no setor de gás, para que o gás realmente diminua esse custo, podendo até ter um PIB de produção industrial acima de 5%, 6%. Durante o ano, porque o custo às vezes do gás é muito alto para a indústria, Então isso com certeza sobra mais dinheiro para a indústria, até para empregar mais gente. Então é fundamental essa questão. E o custo do gás no Brasil é o dobro, principalmente até que tem na Bolívia, e até o triplo, 4 vezes mais do que tem nos Estados Unidos, Então, principal indicador aí da própria indústria, podendo mexer bastante com a questão da energia. Isso é fundamental pela abertura de capital, a abertura do setor de gás, que não fica só na mão de um. Hoje nós temos um monopólio do Estado, da Petrobras nessa exploração. A gente viu as condições do que virou o país nessa questão desse monopólio gerado pelo Estado. Então, a ideia é abrir concorrência. Concorrência é bom, pessoal. Concorrência é muito bom para o setor inteiro. No momento que você tem monopólio do Estado, você fica muitas vezes na mão de um político, das decisões políticas. Quem paga é o cidadão. E para quando a gente abre o mercado, as empresas elas concorrem entre si para entregar um melhor produto para o consumidor, que é o povo brasileiro. Então, concorrência é bom, pessoal. Não pense que monopólio Estado, essa coisa que a gente ouve há mais aí de 30 anos, não é bom, não. É muito ruim, a gente está pagando pato. A gente tem que fazer reforma para poder pagar esse pato aí que a gente foi enganado durante muitos anos. Brincadeiras à parte, então são coisas que estão ocorrendo na economia, que possam melhorar.
Dólar futuro em torno de 3,70, expectativa do Banco Central 3,80, muito esperando a questão da reforma da Previdência, como vai ser as próximas discussões, para ter uma ideia, a votação ainda na quarta-feira, principalmente no sentido da aprovação, tem que ser aprovada em 2 turnos, pode ir até sábado, nessa questão da reforma da Previdência. Bom lá que no dia, na própria terça-feira, que era feriado em São Paulo, do dia constitucionalista, e o mercado ficou realmente fechado nesse período, mas a gente viu na Câmara lá, os parlamentares rejeitaram o requerimento da oposição, né, para poder trancar um pouco a reforma da Previdência, 331 votos a 117. Só para ter uma ideia, para aprovar a reforma precisa de 308 votos. Então, a gente vê assim o caminho, né, para ser aprovado, quem sabe no sábado aí, a questão da reforma da Previdência na Câmara. Depois foi para o Senado, tem muitas discussões, mas é de se comemorar realmente aí no caos, né? Então, muita gente lutando ainda para a questão dos estados e municípios entrarem, principalmente na reforma da Previdência. É fundamental, né, pessoal? A gente vê muitas vezes um populismo dos prefeitos, né, de trabalhar com essa lógica aí de não e ser contra a reforma, mas aí a gente tem que realmente duvidar quem é contra a reforma. Quem é contra a reforma, infelizmente, não está vendo a seriedade, né, do que é um parcelamento de salário, por exemplo, na parte do âmbito federal, um parcelamento de salário para aposentados. Então, isso aí a gente tem que ficar de olho nas próximas eleições lá, né? Então, só para ter uma ideia do relatório da própria FAMURS, até com o pessoal da ANM, aí, um abraço pessoal da Associação Municípios das Missões, que tem puxado, principalmente em Brasília, para os municípios do estado, né, e municípios do estado do Rio Grande do Sul entrarem na reforma, né? Até o prefeito lá de Santo Antônio dos Anjos, Puranci Barcelos, está integrando o grupo lá de prefeitos gaúchos lá em Brasília para incluir os municípios dos estados que a gente pega aí os déficits, né, pessoal, o próprio RPPS hoje de Santo Ângelo, quase 500 milhões e meio que geral, assim, todo o Brasil, né? Então, se aplicar as regras da PEC aos 2.108 RPPS municipais, estima uma redução de despesa de 41 bilhões em 4 anos e 170 bilhões em 10 anos, né? O valor ainda pode ser maior aí quando nós vamos ver que a Previdência é totalmente capitalizada. Então, isso aí é mais investimento, principalmente no município. E se não sair a reforma, como é que fica esses fundos? Pô, sem reforma a gente entra num PIB totalmente negativo, né? Então, e a gente sabe, a gente está longe dos grandes centros, acabam fechando indústrias aqui, fechando comércio, fechando serviços, e a gente vai ficar totalmente isolado numa ilha, né? Os grandes investimentos ficam nas grandes capitais. E isso aí tranca principalmente investimento em aeroportos aqui, então é algo que fica num resultado totalmente caótico, que não é legal e totalmente o fundo, né, talvez entraria em colapso, né, em alguns anos, quando teria mais aposentado. Então é fundamental, né? A reforma é algo aí que é uma luta, né, acho que é meio que geral, né, de todo brasileiro tem que comemorar realmente essa questão da reforma da Previdência, e que fique a lição para a gente votar, né, em candidatos que não estourem o orçamento, né, e ficar muito de olho aí nos candidatos que são contra a reforma, sinal que não estão dando a devida atenção e acompanhando principalmente o cenário caótico que seria sem ela de trancar realmente aí os investimentos públicos ao longo dos anos, né? Então vamos acompanhando aí como é que vai ser sábado essa questão da reforma. Acho que quem é contra, então, buscar realmente soluções, né, como a gente pode pagar esse déficit ao longo do tempo, acho que é uma discussão bem interessante. Quanto algum fazendo algo aqui de partido político, né, partidário, nada, mas assim, somente discutindo números, essa função, né, da economia, a gente discute realmente os impactos, né, para o país crescer, né, sempre pensando aí no pessoal, a gente de baixa renda que muitas vezes sofre num cenário, né, de crise em um país. Tá ok, pessoal? Marcelo Maia, daqui a pouco aí um áudiozinho diretamente lá de Porto Alegre, falando um pouco sobre o cenário, muito interessante também. A gente volta aí no outro bloco para fazer um bate-papo aí sobre investimentos. Até mais. Conexão Esperato.
Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Marcelo Maia falando aqui de Porto Alegre. A nossa novela mexicana finalmente vem evoluindo. A tão esperada e necessária reforma da Previdência pode sim ser aprovada ainda nessa semana na Câmara dos Deputados, antes do recesso parlamentar. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, vem se esforçando bastante para isso, né, para tentar conseguir garantir os votos e apressar a votação em primeiro turno, né? Depois ainda se tem outra votação na Câmara e depois vai para o Senado. Mas enquanto antes passar primeiro na Câmara, já agiliza, né, já facilita o processo. Os estados e municípios acabaram ficando de fora da reforma da Previdência. No entanto, isso acaba não impactando tanto a questão da economia prevista, que é de quase 1 trilhão nos próximos 10 anos. O que vai ter que acabar acontecendo é que os estados e municípios vão ter que realizar reformas próprias, que vai demandar mais tempo e possivelmente mais gastos deles. E alguns estados têm situações particularmente difíceis, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, né? E no qual essa reforma se torna bastante necessária. A Bolsa de Valores, falando um pouquinho sobre a Bolsa vem de um momento aí de otimismo, né? de máximas históricas. Ela fechou a última semana acima dos 104 mil pontos, batendo recorde, com um elevado volume financeiro, o que indica que com tudo mais constante aí em relação à aprovação da reforma, a uma possibilidade de crescimento econômico, o cenário ainda é positivo de alta, claro, avaliando o cenário interno, falando sobre o Brasil, excluindo eventuais problemas dos Estados Unidos ou guerra comercial. Aproveitando para falar sobre Estados Unidos, particularmente, eu acredito que o Trump, presidente americano, o Donald Trump, ele não vai deixar acontecer uma crise, e muito menos uma crise grande durante o seu governo. Ele não vai querer ficar com esse carimbo, né? Então, eu acredito que ele vai fazer o que for necessário para manter a economia aquecida e crescendo lá. A preocupação com os Estados Unidos ela deve ocorrer de uma forma mais efetiva, caso Trump não seja reeleito ou caso ele desista de concorrer. Então é algo para um médio prazo. Bom, semana passada participei junto com alguns colegas da Esperato e vários outros amigos do mercado financeiro também, de um evento em São Paulo sobre o mercado financeiro, investimentos, né, finanças pessoais, enfim. Conversando com gestores de fundos de ações, é muito claro a confiança deles em relação a uma alta na Bolsa de Valores e a uma queda da taxa de juros, né? Fala-se até em Selic a 5%, ou seja, hoje a gente está em 6,5%, há mais de um ano 6,5%, fala-se em Selic a 5%, o que é de fato possível caso a economia do Brasil não reaja, né? E ultimamente ela não vem reagindo, o PIB aí, ele vem sendo revisado constantemente para baixo. E como saída, como ferramenta para se buscar uma reação da economia, a política monetária acaba sendo sempre a saída mais fácil, né, para fortalecer a economia. Por vezes ela é uma saída paliativa, mas sem dúvida é a mais fácil de ser tomada. Sendo bem didático aqui, como a política monetária, como uma queda na taxa de juros fortalece a economia, fortalece porque ao baixar a nossa taxa de juros básica, né, ao baixar a Selic, o crédito fica mais barato, ou seja, o empresário consegue tomar dinheiro, pegar dinheiro emprestado mais barato, né, com um juro menor, e consegue investir na sua empresa, contratar, enfim. Para a gente, pessoas físicas como eu, como você, a gente consegue, com uma taxa de juros menor, financiar um carro mais barato, fazer financiamento de um imóvel a um juro mais baixo também, o que move a economia também, o que aquece a economia também, acaba gerando o famoso e tão importante efeito multiplicador da economia, né? Que é aquele efeito no qual tu compra um imóvel, o dono da construtora vai ganhar um dinheiro, o corretor vai ganhar um dinheiro e vão consumir outros produtos e outros serviços também, e a economia vai se movendo, o efeito multiplicador, o dinheiro vai passando de mão em mão,
gerando emprego, gerando imposto, gerando recursos para a economia. Dito isso, faço então um contraponto dos economistas, né? Eu sou um economista também, em relação a esse otimismo dos gestores de fundos de ações. Ao conversar com alguns colegas economistas, a gente percebe uma visão um pouco mais ponderada e de longo prazo, né, em relação ao que a gente pode fazer, ao que a economia pode trazer de efetivo aí para o país, né. A visão é de que, tendo como base a aprovação da reforma da Previdência, mas considerando hoje a mesma apenas o início de uma série de mudanças e reformas necessárias ao Brasil, incluindo algumas privatizações. Ou seja, a gente tem um longo caminho a percorrer. E um dos grandes objetivos a ser perseguido hoje é evitar que uma eventual recuperação econômica do país seja mais um daqueles, abre aspas, conhecidos voos de galinha, né? Fecha aspas para o voo de galinha. Ou seja, aquele tipo de recuperação econômica de curta duração, baseado algumas vezes em medidas, por vezes populistas, de curto prazo, que geram demanda, que geram efeito multiplicador, mas que a gente sabe que não vai durar por um longo período. O exemplo mais clássico disso aconteceu recentemente, quando o governo Dilma incentivou a Minha Casa Minha Vida fortemente e, consequentemente, baixou a IPI para a compra de produtos da linha branca, incentivando, parcelando em uma infinidade de vezes, para que as pessoas comprassem, né, máquina de lavar, geladeira, até aí tudo certo. Só que o problema é que as pessoas não compram máquina de lavar e geladeira todos os anos, né? Então deu certo num ano, no outro ano ela precisaria fazer isso para outros produtos em outras áreas, só que não existem tantas opções para se fazer isso. E sim, foi uma medida um pouco populista e depois trouxe as suas consequências, né? Sobre voo de galinha, o Brasil sim se especializou aí nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, em voos de galinha. E tendo em vista a crise de 2015 e 2016, idealmente a gente deveria buscar, como nunca agora, um crescimento econômico de longo prazo, né? Investindo em infraestrutura, em educação, em privatizações, em vendas de imóveis. O Brasil tem uma infinidade, milhares de imóveis, a União tem uma infinidade de imóveis que vem se desvalorizando, enquanto que a nossa dívida vem aumentando a juros elevados, né? Então, o Paulo Guedes, inclusive, falou a respeito disso. O Brasil vai vender, vai se desfazer desses ativos aí imobilizados para pagar dívida, além de privatizações que o governo já vem fazendo. Só que é necessário que essas privatizações sejam feitas com calma, né? Afinal de contas, quando tu põe para vender uma empresa ou uma parte de uma empresa, tudo de uma vez só, o preço tende a cair, né? Então essa sinalização de privatização, de venda de empresas, de venda de negócios, ela tem que ser feita aos poucos para que o preço, né, dessas vendas seja próximo daquele desejado pela União, para que auxilie no pagamento da dívida e para que a gente possa ter mais dinheiro para investir no Brasil, né? Investimentos em educação e segurança acabam fazendo toda a diferença. Tá, fica aqui então o meu parecer. Um abraço para todos aí, voltamos para o estúdio. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui no estúdio Conexão Esperato, completando aí 4 temporadas, sempre aí tentando antecipar, conversar, discutir a questão dos investimentos. Um abraço para o Marcelo aí, mais uma vez participando. Marcelo, que toca o escritório da Esperato lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, uma maestria, né, aí com uma assessoria de investimentos lá na capital gaúcha, juntamente com o João e toda a equipe. João Henrique, missioneiro aqui, tocando lá em Porto Alegre a operação de assessoria de investimentos da Esperato XP. E sempre abrilhantando aí o programa, falando aí principalmente aí de concessões, privatizações, cenário pós-previdência, reforma tributária que tem para vir aí.
Então, muita coisa para ocorrer ontem, principalmente aí os deputados votando na questão do primeiro turno da reforma da Previdência, né, com 379 votos, muito acima do que era o esperado, aprovando aí a questão da reforma numa primeira etapa, né, tem que passar por segundo turno, Senado, muita coisa para ocorrer, mas a gente vê aí cada vez mais os políticos pensando no Brasil, né, um Brasil que não congele gastos, que não parcele salário de servidor e não parcele salários de aposentado, que poderia ocorrer ao longo do tempo aí, gastando mais do que se ganha, né? Então, um Brasil aí que infelizmente, a gente precisa de uma reforma, mas é necessária aí para a gente começar a pensar no novo Brasil, aí um Brasil para produzir, para que a gente não necessite, né, futuramente aí de novas reformas, né? Que a gente faça realmente uma que seja importante e a gente siga a nossa vida aí trabalhando, pagando imposto natural, que a gente tem que manter toda essa estrutura e gerando realmente valor aí para toda a comunidade, né? Então, ontem os deputados em primeiro turno aprovando 379 votos, né, a questão da reforma da Previdência, muita coisa para ser discutida, a gente vai acompanhando aqui. O mercado financeiro, né, que é os investimentos principalmente aí, a gente vê um juro cada vez menor, né? O que a gente já vem comentando isso, olha pessoal, se for pegar o programa aí nos últimos 15 ou talvez os 20 programas, a gente já vem comentando, né, aí dessa queda de juros, começou lá, né, no final de 2016, o juro aí 14,25, uma queda ocorrendo naquela período, a gente falava, aproveitem o pré-fixado, fixem a taxa dos investimentos de vocês aí nos 10, 11, 12%, né, bota um título de IPCA de inflação mais taxa, e a gente está chegando em um ciclo cada vez aí de juros menores, Selic, taxa Selic, como a gente comenta aqui no primeiro bloco, que é o balizador dos investimentos, hoje aí nos 6,5% ao ano, poupança hoje 70% da Selic, e tendência a cair mais realmente, a gente vê aí pelo menos no Banco Central, e a gente vê uma certa inflação menor, o juro cair de 6,5% para 5,5%, isso é uma realidade, pode ocorrer 6,5%, 6% ou 5,5%, né? Isso vai diminuir principalmente aí a questão das taxas dos investimentos conservadores. Isso na verdade até é bom, né, senhores, que a gente tem que realmente buscar um pouco mais de risco para ter um retorno maior, a gente tem que buscar estruturas mais especializadas, a gente vai ter que buscar um assessor para ajudar a render mais, senão o dinheiro lá no banco, aquele dinheiro conservador, vai render 0,2 ao mês, né? Essa realmente é a nova realidade do Brasil, aqueles 100 mil reais aplicados vai gerar somente 200 reais, né? Se a gente buscar lá essa operação totalmente, 200 reais mês que eu digo, né? Totalmente conservador, então a gente tem que buscar realmente um assessor de investimentos para ajudar, que a gente consiga ter um rendimento maior com a mesma segurança, e hoje tem, né? E hoje tem, nada a ver do Brasil com juro menor, faz com que os investimentos se tornem mais atraentes, a poupança hoje cada vez menos atraente, a gente tem muitas estruturas aí, muitos investimentos da mesma segurança da poupança, da mesma segurança do banco, né, e rendendo realmente o dobro ou até o triplo, né, as carteiras que a gente tem analisado aí, muito preparadas para esse período aí de queda de juros. Então a gente pede para o pessoal não demorar muito, realmente não chega naquela vez quando vai pegar o extrato daqui a 3 meses e ver que os investimentos foram terríveis, não renderam nada. Então a gente pede para o pessoal se antecipar, tentar fazer um trabalho aí principalmente de estudo, né? Tem muito material legal lá no www.central.investidor.com, material para ajudar você a investir no Tesouro Direto, para melhorar a sua rentabilidade da Previdência, para o retorno um pouco, ganhe 70% a mais que a poupança com menos segurança. Então é investir em conhecimento para chegar daqui 2 ou 3 meses não estar frustrado com o rendimento
baixíssimo das aplicações, né? E começar a entender que aí existem aplicações da mesma segurança. Hoje a gente tem, semana passada falamos junto com o Tarcísio dos fundos e debêntures incentivadas, rendendo aí um pouco mais, né, buscando um 0.6, 0.7. Para quem já tem um perfil mais agressivo, a gente tem a questão da bolsa, né, pessoal? Renda variável, um retorno varia, como já diz o nome, né, o renda variável, mas onde há risco maior também, há a possibilidade de um retorno maior. Aí quando a gente fala isso, a gente vê a reforma da Previdência vindo, depois vem a reforma tributária, e sempre quando a gente fala em ações, isso é importante sempre deixar muito, muito claro, quando a gente fala do mercado de ações, que é investir em empresas, é ser sócios de grandes empresas. Então a gente tem a possibilidade de comprar uma sociedade, né, ações dos bancos, principais bancos do país, né, a cervejaria hoje, a Ambev, a gente tem a possibilidade de comprar, uma petroleira e participar da dor e do amor, né, na questão dos lucros e prejuízos. Então, numa expectativa de juro menor, essas empresas tendem a prosperar mais e com o tempo vai gerando mais dividendos, né, vai gerando realmente toda uma lógica aí, que é o que o Eliseu tem trazido muito lá de Miami, a questão do clube de investimentos. O clube de investimentos é nada mais do que você investir em empresas, né, que geram lucro, geram valor para o acionista, e isso aí também gera dividendos para o acionista, né? Então o clube, fechando aqui, mandar um abraço para o Eliseu, que está nos ouvindo lá diretamente aí de Miami. Eliseu que vem tocando muito bem Esperato Asset, Esperato Gestora, e conseguindo entregar um resultado de 28% no semestre aí, principalmente em renda variável. O clube chegando hoje a quase 40 milhões de reais, né, realmente aí de custódia, e diversificado de 12 a 16 empresas, né, que consegue um resultado de 28% contra 14,8% do índice Bovespa no período. Então, para mostrar um pouco da gestão que é feita de uma maneira muito, muito excepcional, realmente muito vencedora, né, do Clube de Investimentos. Se você buscar renda variável, é bem interessante estudar, muito menos para quem é novo hoje, busca realmente montar uma carteira de longo prazo para se aposentar. E a renda variável é fundamental, como já diziam alguns analistas. A única maneira hoje de uma previdência de longo prazo são empresas, são ações, porque essa tem a possibilidade de crescimento de 1000%, né, ao longo do tempo. E sempre olhar, né, senhores, né, que se uma empresa cresceu o seu lucro 1000%, a cotação ela segue junto, né? Então essa é a lógica do mercado de ação. Então o objetivo, né, como eu disse, não é aquela questão de especular, vou comprar hoje porque está muito baixo e vou vender amanhã porque está muito alto. Não. Você tem que comprar ações para ser sócios de empresa, buscar realmente a sociedade, receber dividendos, né, estudar os relatórios, ver que empresa você quer. Então, até investir em ações é um pouquinho menos arriscado do que investir em empresas, né? A gente abriu um negócio. Você abriu um negócio, realmente, se aquele negócio não vai bem, né, você vai ter que fazer toda uma alteração, vai ter que estudar, vai ter que botar dinheiro para ver se dá certo, né? O mercado de ações, quando você vende aquela sociedade, você busca outras empresas lucrativas, né? Então esquecer um pouco a oscilação de curto prazo e buscar realmente empresas lucrativas, né? Pela regra das SAs, né, quem acompanha muito, os contadores acompanham muito essa legislação da sociedade anônima, a empresa da Bolsa de Capital Aberto é obrigada a repassar no mínimo 25% do lucro que teve em dividendos. Então, se a empresa teve um lucro de 10 milhões, ela tem que passar no mínimo 2,5 milhões, né, em dividendos, e isso, claro, se divide no capital social de quem realmente tem aquelas ações. Se você tem 10% do capital social, você vai acabar recebendo 250 mil, né? Então esse é mais ou menos o exemplo. E esse dividendo é pago, né, por empresa de uma maneira mensal, semestral, trimestral ou até anual, mas realmente por isso é fundamental investir em empresas que tenham lucro, sempre que tenham lucro. Mas Felipe, Petrobras durante um bom tempo, quem comprou Petrobras lá em 2008, né, realmente tem até hoje, depois demorou uns 7, 8 anos
para recuperar, o que aconteceu? Mesmo, vai pegar o balanço lá, vai ver que o lucro dela caiu 50%. A cotação, ela no meio, médio e longo prazo, ela tende a acompanhar. Pode ver que caiu até mais que 50%. Então, mas Felipe, tem lá o OGX do Ike, que realmente era uma ação inflada e depois desabou, claro, não tinha lucro. Então, mas são exemplos interessantes que a gente tem que pegar de empresas que têm um lucro, né? Empresas que vão crescendo lucro a cada período, 20%, 25% do lucro, e a cotação ela vai junto. Então isso que é o que explica as altas fortes que ocorrem. A ação subiu 70% do ano, 100% do ano. O que aconteceu? A gente vai ver um negócio realmente que ela explorou de uma maneira mais eficiente, né? Buscou realmente um resultado maior. Então é fundamental, senhores, o Eliseu fala isso a cada período, invistam em empresas que tenham lucro, sempre para quem quer renda variável. Então, e troca uma ideia com a gente lá, a gente está sempre acompanhando, botando artigo lá no centraldoinvestidor.com, muita coisa boa. E essa introdução que a gente falou hoje sobre renda variável é para botar uma pulguinha atrás da orelha aí, para quem tem um certo receio da renda variável, está preocupado com o juro baixo e ainda não quer entrar na renda variável, estuda. Busca aí, lê um pouco mais, pergunta a gente lá, vai tomar um café com a gente lá, tá eu, tá o Tarcísio, tá o Felipe, tá todo o pessoal lá da Esperato, lá em Porto Alegre, o João, tá o Marcelo, né? Incomoda o Eliseu aí no Instagram aí para puxar um pouco sobre a questão de renda variável. Então a gente está sempre à disposição, né? E tem muito material bom pra gente estudar. E conta com a gente, não está preparado? Não estou ainda, achei legal essa conversa, mas ainda não estou confortável. Vai lá no centraldoinvestidor.com, esperato.com.br, xpi.com.br, muito material legal lá para você estudar. Estude, foque bastante em estudo para você entender um pouco cada vez mais o mercado financeiro, porque isso é fundamental para o seu futuro. Então, busca conhecimento cada vez mais aí que isso ninguém te tira, conhecimento ninguém te tira, patrimônio, essas coisas alguém pode tirar, mas conhecimento que a gente adquire ninguém te tira. Tá ok, pessoal? Um abraço a todos, mais um Conexão Esperato, aí programa que já faz parte hoje da rotina, né, da quinta-feira do missioneiro, e você aí também ouvindo pelo centraldoinvestidor.com. Daqui 2 semanas estamos de volta para mais um programa Conexão Esperato, sempre acompanhando os principais indicadores da economia. E até daqui 2 semanas, grande abraço a todos, fiquem com Deus.